Mais ciência, mais tecnologia e inovação para a preservação ambiental. Esta é uma campanha da CNTU, que foi tema da entrevista do Jornal do Engenheiro. Para conversar conosco, recebemos o professor de Geografia da USP, Wagner Ribeiro. E também, veja mais, na reportagem da semana, você vai acompanhar a vinda de profissionais liberais estrangeiros para o Brasil. E agora veja a sessão no ponto. A quarta jornada Brasil Inteligente, ela traz uma reflexão a respeito da educação, uma reflexão a respeito das discussões sérias voltadas à educação, ao crescimento tecnológico desse país. Acho que a CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, tem um importante trabalho a realizar. Nós estamos reunindo todas as nossas federações, abrindo discussões que implementem o Brasil Inteligente, implemente uma discussão que nós daqui em 2022 vamos apresentar como uma proposta, como que nós poderemos estar realizando e discutindo as nossas dificuldades e apresentando propostas para conquistá-las, para realizá-las. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, vamos debater ciência na Amazônia. Como melhorar a preservação ambiental utilizando ferramentas tecnológicas, mas também ferramentas de cidadania. Como mobilizar a população local. Este é um dos objetivos desta campanha da CNTU, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Regulamentados, e que envolve aí federações de profissionais liberais para ajudar o Brasil a se desenvolver. Então, esta campanha da qual vamos tratar é Mais Tecnologia na Amazônia. Para conversar conosco, estamos recebendo Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular de Geografia da USP e um dos profissionais aí que está à frente deste projeto. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu. Estamos à disposição para conversar um pouco sobre a campanha, sobre a Amazônia e o Brasil. Perfeito. Professor, primeiro, qual o objetivo desta campanha da CNTU? Veja, Fábio, o objetivo é muito claro. Nós precisamos formar mais doutores na Amazônia brasileira, mas formar doutores na população que lá vive. Porque nós estamos assistindo com muita frequência pessoas que se formam no sul-sudeste e que acabam indo morar na Amazônia por um tempo e depois voltam por relações familiares, profissionais. Então é necessário que nós fixemos esses doutores na Amazônia e nada melhor do que formar e capacitar pessoal que lá nasceu, que lá vive, que conhece a realidade, que tem laços familiares e pode desenvolver então uma estrutura de trabalho profissional e de pesquisa para ajudar a alavancar o desenvolvimento brasileiro. A gente também vai falar de um segundo eixo, professor, que é a questão de novos materiais e também fontes renováveis de energia. Mas antes, entendemos o objetivo central da campanha. Agora, como está a operacionalização disso? Quais são aí as tarefas que precisam ser feitas ou que já se iniciaram para que isso se desenvolva? Veja, nós estamos prevendo alguns seminários para informar, lançar a campanha em vários estados da Amazônia, do Sul, Sudeste e também Brasília. A expectativa nesses eventos é reunir autoridades da escala federal, estadual, municipal, lideranças sindicais, a sociedade organizada por meio de ONGs, enfim, movimentos associativistas de maneira geral, a população tradicional que vive nessas áreas de preferência e com isso mostrar a grande vantagem estratégica que o Brasil tem no século XXI. Qual é essa vantagem? No momento nós estamos assistindo uma renovação de paradigma, uma mudança de paradigma de produção, onde nós vamos buscar formas de produção sustentáveis, ou seja, que a gente possa reproduzir e não mais ficar no modelo do século XX, que é usar um recurso e nunca mais poder utilizá-lo. O Brasil tem uma vantagem estratégica muito importante, que é justamente um acervo de informação genética, a nossa famosa e tão decantada biodiversidade, que associado ao conhecimento das comunidades que vivem nessas áreas protegidas, nos dá uma vantagem enorme. Por que dá uma vantagem enorme? Porque o conhecimento da comunidade indica quais espécies podem ser utilizadas, por exemplo, na área de desenvolvimento de novos remédios, de novos alimentos, por que não novos materiais e até fontes de energia alternativa. Então essa sociobiodiversidade brasileira é a nossa grande e importante diferença, uma vantagem estratégica para o século XXI
e que nós temos que ter uma capacitação importante para aprender a lidar com essa vantagem estratégica e sair à frente dos demais países, já que esse é o grande paradigma de produção do século XXI, produzir de maneira sustentável. Isso ocorre a partir da manipulação genética de seres, sejam plantas, sejam animais, micro-organismos, porque você pode a partir daí controlar e reproduzir, diferente, por exemplo, do petróleo que você consome uma vez e não tem mais possibilidade de usar outra vez essa substância que ocorre na natureza. Perfeito. Então a estratégia está montada aí e a inserção desta campanha vai ser através de debates e até interessante, né, professor, porque não vai ser uma decisão aí de cima para baixo, né? Uma entidade querendo impor alguma coisa. Ou seja, com o debate local, com contribuições locais, a campanha vai se fortalecer, criar raiz e poder se desenvolver com as determinações locais, ou seja, apropriada para cada região. É verdade, nós queremos envolver os governos estaduais, Fábio, porque nós sabemos que hoje vários estados da Amazônia brasileira possuem já instituições voltadas para a pesquisa, né? São as fundações de amparo à pesquisa que financiam os estudos, universidades estaduais, então a ideia é agregar esse pessoal que já está atuando com pesquisa na Amazônia, para que a gente consiga criar pelo menos mais 2 institutos de pesquisa na Amazônia, focados especialmente para novos materiais e fontes de energia. Com esse enfoque, nós acreditamos que nós vamos estar deixando de dispersar a nossa energia e conseguir aí ter metas concretas, né, de capacitação em 2 segmentos estratégicos, não só para o Brasil, mas para uma humanidade em geral. Nós precisamos realmente desenvolver fontes alternativas de energia, não renováveis, não intensivas em carbono, e as vantagens comparativas que temos hoje certamente colocam o Brasil numa posição estratégica, desde, é claro, que nós tenhamos capacidade de pessoal qualificado para explorar essa importante riqueza. Perfeito. E até esclarecendo o cenário geral, esta campanha da CNTU é mais uma dentre várias. E como se compõe isso? A CNTU reúne diversas federações e cada uma dessas federações de profissionais liberais adotou um mote, adotou uma campanha importante. Então, temos os médicos na defesa de uma saúde melhor, uma saúde de qualidade. Temos os odontólogos querendo zerar as próteses dentárias. Temos a luta histórica dos nutricionistas contra o exagero de agrotóxicos, de pesticidas que contaminam alimentos. Enfim, são correntes de pensamento. Uma delas é a defesa do meio ambiente, mobilizando a sociedade local. E aconteceu recentemente a 4ª Jornada Brasil Inteligente, que estes temas foram debatidos e também aprofundados. E nós estamos mostrando aqui a revista deste último encontro, que foi lançada neste último encontro. Ela logo vai estar no site da CNTU, à sua inteira disposição, tal como o primeiro volume. Esta, a capa verde, o primeiro volume, capa amarela, que também foi o início destes debates. Professor, avançando aqui nos temas, vamos falar um pouquinho sobre a geração de fontes renováveis de energia. O Brasil tem um potencial hídrico maravilhoso e é usado, tanto que já estamos querendo construir outra, que é a usina de Belo Monte. Perfeito. Então, adotamos isso como matriz energética e estamos avançando. Porém, sol aqui tem praticamente todo dia. E a tecnologia ainda é cara, agora está sendo usada para aquecer pelo menos chuveiros e tudo mais. Como que a campanha se posiciona a respeito destas tecnologias de energia renovável que ainda não são populares? Veja, Fábio, nós estamos falando hoje já em geração de combustível, né? Principalmente a partir de práticas sustentáveis, em 4ª geração. Né? Então, a primeira geração já é conhecida, a geração do etanol, da cana e do milho, em outros países se usa milho, né? Mas nós já estamos falando em 4ª geração pelo seguinte, já estamos chegando a trabalhar na escala, por exemplo, de microalgas. Né? A pergunta que se tem de fazer então é a seguinte, se nós conseguimos já avançar para a produção de microalgas e a partir das microalgas conseguir gerar óleo, será que não teríamos na Amazônia brasileira, que é tão rica em diversidade biológica, outros seres que poderiam vir ser usados com maior eficiência até do que as próprias microalgas? Esse é realmente o grande desafio. Né? Porque é evidente, você falou, o sol é uma vantagem estratégica brasileira, é um país tropical, então temos realmente muita insolação. É curioso, o país que melhor usa energia solar no mundo hoje é a Alemanha.
que nós sabemos que é um país de clima temperado, não tem as características que o Brasil tem. Agora, a energia solar ela pode ser usada, como você disse bem, para aquecer água, pode ser usada por células fotovoltaicas para gerar energia elétrica, mas ela também é usada na fotossíntese para você produzir o crescimento das plantas, a partir do qual você vai poder extrair, por exemplo, óleo combustível ou mesmo combustível, né? Então, a energia solar ela é fundamental. E nós temos a insolação e temos a biodiversidade associada. Essa é uma vantagem estratégica. Sem contar outra vantagem que você disse também, que é a oferta hídrica. Nós temos chuvas em larga escala, em grande parte do território brasileiro, à exceção do semiárido, que aí é uma faixa importante, de 10% do país, com menos água. Mas, em geral, é uma porção brasileira, especialmente na Amazônia, com chuvas abundantes. Então, esse tripé de biodiversidade, insolação e água realmente nos coloca numa posição bastante confortável para desenvolver novas tecnologias focados no biocombustível, não apenas nesse modelo de cana e soja, mas pensando em outras culturas, outros produtos que possam ser gerados a partir de espécies que ocorrem nos diversos estados da Amazônia brasileira. Perfeito. Nós vamos para um intervalo e no bloco seguinte vamos tratar a respeito de pensar o Brasil de 2022, que é uma das propostas da CNTU. E também vamos falar sobre os conselheiros da CNTU que formam aí as 1000 cabeças para pensar o país. A sua opinião a respeito desse tema. Só antes de encerrar esse bloco, complementar os temas de todas as nossas federações, né? Os nutricionistas, né, que estão conosco na CNTU estão debatendo alimentação saudável e sem uso abusivo de agrotóxicos. Os nossos companheiros médicos querem qualidade na saúde. Os odontólogos zerar as próteses dentárias. Faltou incluir o seguinte: a mobilidade urbana, quem está debatendo e à frente são os economistas. E os engenheiros estão com a questão da internet pública. Então, aí, vários temas cruciais para o país avançar. Então, desenvolvimento passa também pela CNTU. A gente volta daqui a pouquinho. Ainda nesta edição, a reportagem da semana mostra o debate sobre a vinda de profissionais liberais estrangeiros para o Brasil. O Jornal do Engenheiro publicou. Estamos de volta com o Jornal do Engenheiro e a entrevista debatendo mais uma campanha da CNTU. Esta que brada por mais tecnologia para a preservação da Amazônia e também mais cidadania, que o povo local possa se apoderar dos instrumentos de preservação ambiental. Estamos recebendo aqui para esta entrevista Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular de Geografia da USP e que está à frente também desta campanha. Professor, falar um pouquinho de uma proposta da CNTU que é a seguinte: debater o intangível, o imponderável que é o futuro. Mas também que a gente descobre hoje que se tivéssemos debatido a nossa época mais atual, a gente enfrentaria menos problemas, né? E na sua última jornada da campanha Brasil Inteligente, que é um debate importante promovido pela CNTU, que nós cobrimos aqui para o Jornal do Engenheiro, foi feita a seguinte proposta: debater 2022, que é o ano do bicentenário. A sua opinião a respeito desta temática? Eu acredito que é muito oportuno pensar o Brasil para daqui a 10 anos, né? E é algo que não se faz com regularidade. Nós temos poucas instituições que pensam o Brasil para além do momento imediato. Em geral são as Forças Armadas, o Ministério das Relações Exteriores, às vezes um ou outro ministério, por exemplo, Ciência e Tecnologia, Energia, mas em geral nós não temos esse bom hábito, esse bom costume de pensar e projetar cenários para daqui 10, 15, 20 anos. E a CNTU, do meu ponto de vista, acerta enormemente em trazer essa discussão. Agora, o que podemos ponderar, qual seria, do meu ponto de vista, a grande pauta, né, para até 2022? Eu acredito que nós temos ainda batalhas grandes pela frente para adequar o Brasil a um país de fato desenvolvido. E, do meu ponto de vista, o ponto central seria realmente promover o saneamento básico em larga escala. Nós temos níveis ainda bastante duros de aceitar, né, de saneamento hoje, tanto de oferta do serviço, quanto e principalmente do tratamento dos resíduos coletados. Outro aspecto que temos que discutir com muita clareza é a mobilidade urbana, que é hoje um problema que, infelizmente, não afeta só as metrópoles. Nós temos hoje cidades como Maringá, no estado do Paraná, mesmo cidades do interior do estado de São Paulo, onde você vai ver
que existe já sérias dificuldades de mobilidade urbana. São José dos Campos, por exemplo, aqui no Vale do Paraíba, você tem muitos automóveis e nós estamos apostando no modelo errado de deslocamento da população. Então é preciso também encarar isso de maneira muito clara. Agora, pegando um pouco a questão ambiental, que é o que eu trabalho mais, embora essas duas ações estão absolutamente vinculadas à questão ambiental, tanto a mobilidade urbana, porque tem relação direta com a poluição do ar, por exemplo, né? E o saneamento, que tem relação direta com a oferta de água, eu diria que é importante pensarmos também como inserir o Brasil na economia verde do século XXI. Esse é um novo paradigma que a Rio+20 mostrou com muita clareza, definindo lá, em que pese as polêmicas, pelo menos 12 eixos, né, discutindo claramente o que é a Rio+20, está no documento final da conferência. Nós temos que trabalhar em cima dessas metas e, a partir daí, projetar um cenário onde nós consigamos, e o Brasil tem condições para isso, produzir de maneira sustentável, né? Deixar de ser um país onde, infelizmente, nossa grande contribuição para a humanidade é exportar produtos primários, né? E especialmente produtos extrativos, onde nós, após a retirada, deixamos lá um passivo ambiental absurdo. Então é preciso avançar para mudar essa inserção brasileira e acredito que hoje é o momento, sim, de pensarmos o Brasil para daqui a 10 anos. E estamos debatendo aqui a campanha da CNTU que visa mais ciência, mais tecnologia, mais inovação para a Amazônia. E claro, meio ambiente se relaciona aí com todas as outras campanhas da CNTU aqui já citadas. E para dar fôlego, mais força ainda para os debates da CNTU, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, nós estamos em busca aí de 1000 cabeças para pensar o Brasil. Já temos 500 conselheiros consultivos empossados e a CNTU quer chegar a 1000 pessoas que vão compor aí um conselhão contributivo para as ações da entidade. A sua visão a respeito desta formação, desse exército aí de pensadores, professor? Eu acredito que é uma excelente iniciativa, da qual eu fico muito orgulhoso de ter sido lembrado e espero trazer uma contribuição, já que vamos estar envolvidos com grandes cabeças desse país. E é uma iniciativa inovadora, que nos entusiasma, porque é a primeira vez que você tem realmente mobilização de tanta gente em torno de um projeto de país para o futuro, né? Algo que deveria ser feito talvez em escala de governo, mas dado hoje a estrutura de poder, onde você tem, na verdade, uma frente política e não uma diretriz política, fica muito difícil. Então, realmente, a CNTU está de parabéns porque ela consegue mobilizar, trabalhar temas transversais de maneira interdisciplinar. Esse é outro enorme desafio que nos estimula muito a estar aqui discutindo, para pensarmos, sim, alternativas que torne o Brasil um país viável, socialmente justo e economicamente equilibrado, que é realmente a nossa grande meta para o século XXI. Perfeito. A CNTU reúne os trabalhadores liberais universitários, ou seja, aqueles cujas suas profissões são regulamentadas. Se você quiser ficar mais a par dos debates e participar desta entidade, contribuir, você pode se informar através do nosso site, cntu.org.br. Matérias, vídeos, revistas em PDF para serem baixadas e lidas, enfim, um mundo de informações aí que vão poder fazer o Brasil avançar mais. Professor, instantes finais da nossa entrevista, quero agradecer a sua presença aqui, a disponibilidade do tempo e deixar a câmera aberta para suas considerações finais, caso algum tema importante não tenha sido tratado na pauta. Veja, eu que agradeço a oportunidade de falar para um público tão qualificado como eu, que segue a TV do Sindicato dos Engenheiros. A gente sabe que hoje na internet esse público ele se multiplica enormemente e a gente tem que apostar nesse tipo de meio de comunicação. Eu diria que é fundamental pensarmos nesse Brasil do século XXI, como eu disse há pouco, um Brasil grande no sentido de promover a inclusão social, um Brasil que consiga propor novas maneiras de reprodução da vida, um padrão econômico sustentável, e nós temos esses atributos, né? Temos qualificação humana sim, precisamos avançar bastante nisso, mas temos biodiversidade, temos sociodiversidade e essa combinação que vai fazer o Brasil um país inclusivo e que possa servir de exemplo para outros países no século XXI. Perfeito! E este Jornal do Engenheiro, que é uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, uma entidade irmanada através da Federação Nacional dos Engenheiros com a CNTU. A CNTU é presidida pelo engenheiro Murilo Celso de Campos Pinheiro, que é nosso presidente aqui, e este jornal também é distribuído
para mais de 40 emissoras comunitárias do estado de São Paulo e também de outros estados. Se você perdeu algum trecho dessa entrevista ou quer acompanhar outro tema, acesse o nosso portal na internet e lá você vai ter acesso à nossa videoteca completa. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Cálculos da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal garantem que o Brasil necessita de 6 milhões de estrangeiros para trabalhar em várias áreas. São postos que internamente o país não conseguiria suprir. Por isso, existe um plano para a atração de profissionais altamente qualificados vindos do exterior. Essa questão de trazer o profissional de fora, nós somos nesse momento totalmente contra. Até porque nós entendemos o seguinte, que era possível que você traga algum profissional de fora, mas um profissional que tem uma especialidade que nós não temos aqui, para que a gente aprenda com ele, para que o brasileiro e o profissional possa desenvolver junto com ele. Isso não havendo, não tendo essa condição, eu não acho que nós precisamos de profissionais de fora. Nós não somos contra a vinda de profissional estrangeiro ao Brasil, né? Não temos esse pensamento e nem de empresa estrangeira. O que nós queremos é que se estabeleça parâmetros, estabeleça-se balizamentos. Como a gente fala no interior do estado de São Paulo, não pode ser porteira aberta, tem que ser uma porteira entreaberta, tá certo? Então a ideia é construir dispositivos legais, regulamentares, no sentido de disciplinar esse ingresso de profissionais e empresas estrangeiras aqui no Brasil. Em declarações recentes à BBC Brasil, o ministro-chefe interino da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Marcelo Neri, afirmou com base em estudos que o número de estrangeiros no Brasil seria de apenas 0,2% e que isso representaria um fechamento por parte do país ao fluxo de pessoas. São Paulo é o estado que mais absorve esses profissionais, que estão entrando nas áreas em que a atividade econômica é mais intensa. Em 2009, nós tínhamos aí uma vinda de algo de 30 mil profissionais ano. Hoje nós estamos numa faixa de 73 mil profissionais ano, né? No Brasil. Isso são aqueles que efetivamente pedem licença e etc e tal, autorizações ao Ministério do Trabalho, para vir pela porta da frente. Mas nós sabemos que tem inúmeros que pedem vistos de turistas e ficam por aqui e começam a trabalhar, certo? Então essa situação, nós, diante desse quadro apresentado, nós pedimos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, para levar lá a nossa preocupação. Em recente entrevista para a rede britânica BBC, o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Celso de Campos Pinheiro, falou sobre a vinda de engenheiros estrangeiros ao país e foi categórico. O Brasil não sofre com falta de profissionais na engenharia. Está faltando a valorização do profissional. Nós entendemos perfeitamente que é possível atender o Brasil todo com os profissionais que estão aí. Acho, sim, que se tivermos uma necessidade específica, uma especialização que nós não temos, aí sim deveríamos buscar de fora para aprender com eles, para desenvolver juntos, para ter aqui condição de ter um desenvolvimento tecnológico nesse país cada vez mais. Murilo Celso de Campos Pinheiro também alerta para o excesso de profissionais estrangeiros na área da saúde. Este tema é alvo de debates na CNTU, entidade que é presidida também por ele e que representa e defende profissionais com formação superior. Nós vamos trazer médicos de fora, sem olhar sobre isso, sem discutir essa questão, discutir com a Federação dos Médicos, discutir com a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Formação Universitária, sem que a gente possa dizer o seguinte, não há essa necessidade, por que está faltando isso? Vamos no problema e não simplesmente falar, vamos trazer de fora até para ajudar países que estão com necessidade de exportar profissionais. A vinda de profissionais estrangeiros abriu debate entre os sindicatos, que temem que a estratégia governista prejudique o trabalhador local. Que a gente permita que os profissionais venham, mas que não ocupem um lugar
dos nossos profissionais brasileiros, que tenhamos reciprocidade também, porque se eles querem vir ao Brasil, também nos dê o direito de nós irmos até o país de origem dele, certo? Sermos tratados da mesma forma, nos mesmos valores, na mesma intensidade. Por conta de tanta polêmica, se torna extremamente importante a atuação dos trabalhadores por meio de entidades representativas, o que confere unidade e força à reivindicação. A nossa confederação está totalmente unida nessa direção. Unida na direção da discussão, da preocupação com esse ingresso de profissionais. Nós não temos nada contra os profissionais, nós temos contra a forma de entrar, nós temos contra a discussão que não foi feita aqui, nós temos contra que nós temos que valorizar o nosso profissional aqui dentro do país, nós temos que entender como é que isso vai acontecer. Não basta simplesmente fazer uma abertura, tudo bem, fica bem, talvez para outros países fica light, fica uma coisa assim, leve. Agora para nós é muito pesado. Para acessar as informações mais atualizadas a respeito da engenharia e desenvolvimento, acesse o nosso portal na internet. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos somos mais fortes.